Oi, medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube e também nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. Se você quiser mandar o seu relato pra gente, pode mandar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor pelo Pix no e-mail, mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? Hoje a gente vai falar sobre filmes com bonecos demoníacos. Ai, gente, quem nunca viu um filminho básico, né, de bonecos demoníacos? Eu posso dizer assim, com uma certa certeza na minha vida, que eu vi muitos filmes de bonecos e eu posso dizer que eu sou traumatizada por causa disso. Inclusive, eu tenho um certo medinho até hoje, gente. Eu sei que é feio, é meio ridículo, mas eu tenho medo de bonecas grandes, no caso, por causa de um filme que eu vi quando eu era criança e me traumatizou muito. E hoje a gente vai levantar aqui alguns desses filmes macabros com esses bonecos demoníacos que a gente vê aí nas telinhas. E eu vou começar falando do filme da Boneca Assassina, de 1991. Bom, esse filme, que foi o filme que me traumatizou, eu era bem pequena nele, e ele conta a história de uma família que vai para acho que é para o México. E lá eles estão querendo reconstruir a vida deles. O pai, ele comprou tipo uma fábrica de bonecas assim que tá desabitada. E ele tá querendo renovar a vida dele com a família dele, fazer ali um trabalho, enfim, tá lá com a família dele. Nisso, mostra no comecinho do filme um cara mexendo numas ruínas, umas ruínas maias, assim. E você vê que acontece um lance meio estranho com ele ali. Você já vê que tem uns escritos nessas ruínas, você já liga alguma coisa ali meio que espiritual. E esse cara, a partir do momento que ele entra nessas ruínas e ele tenta invadir, né, o lugar, ele acaba morrendo, né? Acontece um desastre lá dentro com ele, ele morre. Uma semana depois, a família se muda, a fábrica ela fica bem perto dessas ruínas onde aconteceu isso. E aí o casal, ele tem um filho e uma filha. A menina é mais nova, o menino mais velho, um pouquinho, como se o menino tivesse uns 10 anos, a menina deve ter uns 7, 8 anos no máximo. E a família tá meio assim, desajustada no ambiente, né? Eles estão estranhando, mudaram de país e tudo mais. Aí nisso o pai leva, né, os filhos nessa fábrica pra mostrar pra eles como é que vai ser. E tem umas bonecas nessa fábrica. E ele fala pra filha, pode escolher qualquer boneca. As bonecas até que são bonitinhas, tá? Não são aquela aparência e tal, são bonecas bonitas. A menina escolhe, pega a boneca e vai embora. Nisso, as coisas começam a acontecer, porque aquele desastre que aconteceu no começo do filme, do cara nas ruínas, tinha um espírito maligno. Existe uma lenda local que fala que tem um demônio ali, um espírito. E esse espírito, a partir do momento que o cara tentou invadir o espaço dele, o espírito saiu daquela tumba e entrou naquela fábrica. E aonde o espírito foi se alojar? Nas bonecas, obviamente. E aí a gente começa a perceber já aquela coisa esquisita envolvendo a criança, a menina e a boneca, né? E a menina, ela começa a ter um comportamento bizarro. A casa que eles estão morando tem uma governanta. E essa governanta, ela fala, né, pra mãe, ó, tem essa lenda. A menina, ela começou a falar, tipo, umas línguas locais que ela nunca teve acesso. Começou a ficar aquela coisa bem bizarra, sabe? E a mãe começou a perceber esse lance. A empregada acaba chamando em um determinado momento um padre pra ir lá na casa, abençoar a casa, que ela tá sentindo que tem uma energia pesada ali, tem alguma coisa esquisita. Gente, e aquela coisa bem típica de filme com padre, sabe, com espírito maligno. A menina começa a ficar endemoniada. Na hora que o padre tá lá, ela começa a gritar, começa a se debater, fica toda nervosona. E aí eles já percebem que tem alguma coisa de muito estranho naquela menina. Nisso, tem um professor que ele fica observando esses símbolos, né? Ele estuda as ruínas, estuda esses símbolos maias e ele consegue ter noção de que esses símbolos, eles não são maias. Eles são de uma origem que chama Sâncias. Esse é tipo uma origem demoníaca, maligna ali, de um grupo que fazia rituais e aprendia esses espíritos. Enfim, o espírito obviamente não gostou de ter sido atormentado ali e naquela hora ele entrou na boneca.
parece, o que eu acho muito interessante, paralelo, o menino, que é o irmão mais velho, a roupa, gente, eu tava observando, eu tive que rever esse filme, né, pra falar aqui pra vocês, e é interessante que é um menino de 10 anos usando terno e gravata, aquele gravatão enorme, gigantesco, sabe, aquele look muito final de anos 80, é muito característico isso no filme. E o menino, ele é bem esperto, ele vê, assim, que tem o pessoal que tá lá nas ruínas, ele chega, ele começa a se interessar, fala que ele quer ser ajudante lá do professor que tá estudando lá as ruínas. E o menino também começa a perceber, né, que tem alguma coisa estranha. Nisso, a boneca, ela já tá totalmente centralizada na casa. Ela vai atrás da empregada, ela mata a empregada, ela mata um empregado da casa, ela tenta matar um menino, e é uma coisa assim que dá muita agonia, cenas, assim, por um filme do começo da década de 90, até que eu achei muito bom os efeitos práticos desse filme. Eu acho que eles conseguiram trabalhar muito bem. E a boneca não é uma boneca que o espírito entra. Ele entra na fábrica inteira, gente. E a bonequinha, ela muda o rosto dela, sabe? Ela sai de um rosto bonito, angelical, para um rosto, assim, com expressão, sabe? Ela fica arranhando a cara, assim. É bem característico. E eu me lembro que eu fiquei assustada nesse filme porque a boneca tenta matar todo mundo, a família inteira. E eu fiquei com esse medo. Eu tinha uma boneca grande, que na época ela chamava Boneca Poeminha. Era uma boneca da Estrela. E ela era uma boneca que ela virava os olhos pros lados, assim, direito e esquerdo, e cantava Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Só que um dia minha mãe foi colocar essa boneca pra cantar pra mim e ela tava com a pilha fraca. Então, assim, vocês imaginem como é que não saiu em slow motion aquela voz demoníaca daquela boneca. Na hora eu já associei que a boneca era do cão também. Então, assim, esses filmes pra mim, eles têm uma lembrança, assim, de medinho, mas eu tenho um certo carinho. Você lembra, Má, desse filme? Eu lembro ele, assim, poucas cenas, né? Aí, quando eu acho que uns 15 anos atrás, sei lá, mais até, tava passando na Record. A Record tinha adquirido os direitos. Nossa! Aí eu assisti, passava, era numa sessão que era sessão de sábado, assim, depois das 8h30 da noite, mais ou menos. Aí eu assisti, eu gostei na época, né, de relembrar o passado. Aí pra fazer esse episódio, eu reassisti, inclusive, né, pra quem quiser assistir esse filme, a Boneca Assassina tem no YouTube dublado com a imagem boa. Então, Sim. quem quiser assistir, pode assistir. E esse filme é engraçado, eu reassistindo ele depois de todos esses anos. Tem coisas que a gente não vê, né, quando a gente é mais novo, assim. Tem umas coisas muito bizarras que eu reassisti o filme ontem, né? Então essa cena ficou na minha cabeça. E tem essa cena, né, do cara que trabalha cuidando ali da fábrica abandonada. E ele pega a boneca, coloca assim, sentada na mesa, e ele começa a falar de um jeito super pervertido, sabe, pra boneca. E é uma coisa assim, eu fiquei até meio assim, achei super estranho, porque o jeito que ele fala é muito sexual, sabe? Então é uma coisa que a gente não percebe quando é criança, né, quando é mais jovem, mas depois a gente vai, que a gente tem uma certa idade, a gente começa a ver, né, os erros. E tipo, uma cena daquela hoje em dia é impossível de acontecer, que hoje em dia a gente tem bastante conhecimento, né, assim, do que é errado, do que não é. E Nossa, a década de 80 e 90. Eu tava até vendo esses dias, tava mostrando um negócio do programa da Xuxa, ela falando com uma das Paquitas sobre como que a Paquita tava com um pirulito, tipo, doce mesmo, sabe? Mas ele fala sim. de um jeito que você fica, caramba, era um programa infantil, sabe? Cada coisa, é uma loucura. E esse filme eu acho interessante que a boneca, assim, é uma coisa que eu, depois de reassistindo, né, eu acho que até o criador do Chuck deve ter pego essa ideia do espírito, né, que é o anticristo, né, eles não falam no filme, mas esse espírito demoníaco que se aposta das bonecas é o anticristo, né. É um espírito estranho, é um espírito meio bizarro, porque ele tem corpo de criança,
né? Por isso até essa ligação que tem com as crianças também. Só que a cabeça é de um bode, né? Aquela coisa bem Sim. bestial. E tem toda essa parte de arqueologia que fica do lado, assim. Eu tava assistindo o filme e o tempo, assim, espaço do filme é muito bizarro. Porque você tá na fábrica e dá 2 passos já tá nessa parte de arqueologia super antiga, assim. Eu achei engraçado, assim, assistindo. É. Tem esse lance. E o filme tem umas curiosidades, assim, que eu também não tinha observado, obviamente, né, na época, porque eu era muito criança, mas hoje você já começa a ter conexões com outros atores, né? Uma coisa que eu achei interessante, a Denise Crosby, que faz a personagem da mãe, que, aliás, ela tá belíssima nesse filme. O look dela, nossa, tipo, toda linda, maravilhosa. Ela participou da primeira temporada do Dexter, obviamente, né? Ela já estava mais velha e ela fez o Anjo da Morte, se não me engano, foi a primeira personagem que o Dexter mata na série, que o pai dele tá internado. E ela tenta matar ele. Ela é tipo uma enfermeira que é o que chamam de anjos da morte, que são os enfermeiros, pessoal da saúde, que são psicopatas e matam pessoas em situações assim, dentro do hospital e tudo mais. E ela é esse anjo da morte, ela tá tentando matar o pai do Dexter. O Dexter descobre e ele tem o aval do pai pra matar ela. E assim, eu me lembro que é muito engraçada essa cena, porque ele não tinha técnica que ele tem ao decorrer da série. Então, assim, ele fica todo desajeitado pra matar. É uma cena engraçada, sabe? Pra ser a primeira morte do Dexter, mas eu achei muito curioso. É uma atriz que você vê que ela seguiu bem essa linha, assim, desses filmes mais de terror, suspense, né? Eu achei muito interessante. E é engraçado que ela também é a mãe do cemitério maldito, do menininho que morre atropelado pelo caminhão, né, é enterrado, e ela é a matriarca da família, que depois também acaba morrendo, spoiler, né? É, É, ela faz muito bem. é engraçado, ela é, assim, ela é uma mulher jovem, né, e num período pequeno de 2 anos fazer mães, né, mãe É porque ela fez matriarcas. bem o papel, né? Ela realmente se sentiu. Eu vendo a personagem ali, ela é a personagem mais esperta do filme inteiro. Ela e o filho dela, né? O filho dela até que é esperto, mas ela ainda se liga bem mais rápido do que o menino. E ela que faz as coisas acontecerem pra salvar a família, né? Então, assim, ela acho que esse papel dela foi muito significativo pra ela seguir essa linha. Eu achei muito bacana. Uma coisa que eu achei legal também é que a boneca, a gente vê a boneca andando e a gente fica pensando, nossa, naquela época, né, como que era os robôs que eles faziam, né, esses efeitos para o boneco se mover. Muitas vezes eles usavam um dublê pra fazer, né, o boneco andando de costas e tal. E o dublê que fez essa boneca é o ator Ed Gale, que ele também fez o Chuck, gente. Olha só, né? Eu achei muito legal porque também é outro ator que seguiu essa linha exatamente, né? É tudo entre bonecos, né? Fica certinho. E é engraçado que esse filme também ele termina assim de uma maneira super fácil. Eles pegam e explodem a cripta, né, do É. demônio lá junto com a fábrica, com as bonecas, né, que estavam todas possuídas. Que eles não falam, né, quantas são. Eles só sabem que eles estão escondidos tudo naquela fábrica ali e pegam uma dinamite e explode. Tem uma cena que é até engraçada, as bonecas jogando água na bomba, Sim, assim, pra apagar o sim. fogo, aí depois arranca aquele barbantezinho pra não explodir a dinamite, que é uma cena engraçada. Não sei se foi proposital, mas acho que não. Bom, esse é um filme que eu gostei muito. Tudo bem que me traumatizou, mas eu acho que se traumatizou é porque foi bom, né? Deu algum resultado. Tem uns filmes, certos filmes que causam um medinho, assim. Cemitério Maldito, que teve a mesma atriz, né, que faz, por coincidência, que é um filme que ficou muito tempo assim no meu imaginário, com todas as cenas dos cadáveres voltando, toda essa é, energia assim de tristeza, que o filme é pesado pra caramba, assim, se parar e É. pensar, é pesado. E
até um poucos anos atrás ele me incomodava, assim, mas hoje não. Então, ele fez um bom trabalho me deixando com medo, assim. Sim. E seguindo, temos o filme Gritos Mortais, que é de 2007, que é dirigido pelo James Wan, que é um filme que trata da Mary Shaw, né, que é uma ventríloco muito famosa na cidadezinha dela lá do interior dos Estados Unidos. E ela tinha um amor, né, pelo ventriloquismo, e tinha esse boneco, né, que era o chamego dela, o Billy, que ela se apresentava na cidade, e criaram, né, ao decorrer dos anos, criaram esse medo dela. Acho que um medo meio besta pra época, assim, né? Porque é uma coisa que é tipo um dom, né? Você conseguir não mexer a boca e fazer outra voz sair do boneco, assim, como se fosse dele. E nesse filme tem toda essa coisa de aí passam as décadas, né? Aí cria essa lenda da Mary Shaw, que ela foi assassinada pela cidade porque ela teria, né, sumido com uma criança lá, que tem até uma cena muito boa que o menino começa a duvidar dela e o Billy, o boneco, começa a ficar pé da vida com o menino, falando: sobe aqui que eu vou te mostrar quem é de verdade mesmo, eu sou mais real que você. É uma cena, é um filme de terror, mas é uma cena muito boa, assim, de comédia. E eu acredito que essa cena não é muito, assim, ela não destoa do filme, não te deixa não, sair completamente do filme. Mas é uma cena muito boa de comédia. E tem toda essa parte, né, que eu não lembro agora o nome do personagem principal, mas é o cara que faz o irmão da Suki do True Blood. Que ele recebe esse boneco, que é o Billy, não tem remetente. E aí a noiva dele acaba morta e ele vai atrás de saber quem enviou o brinquedo e tal. E ele vai até essa cidade no interior e tem o policial que faz os Jogos Mortais 2, também tá fazendo praticamente o mesmo papel de policial, e eles estão investigando isso. E tem todos os bonecos, tem um boneco que é palhaço, tem outro, tem vários tipos de bonecos. Todos nesse naipe de ventríloco. E é um filme assim que faz você ficar com medo. Acho que por natureza os bonecos de ventrílogo me assustam, assim, sabe? De uma forma. Ah, eu também. Eu curto muito, assim, me assusta, mas eu curto muito. Eu até procurei para comprar uns anos atrás, mas não achei por um preço bom, assim. É caro pra caramba esses bonecos, assim. Eu acho muito bizarro, eu acho muito estranho. Eu acho. Porque eles não são pequenos, né? Eles têm que ter Não. um tamanho assim pra ficar no colo da pessoa, pra você conseguir enfiar a mão dentro, ficar falando. Esse negócio que você fala, tipo, é um dom, a pessoa ela falar sem movimentar a boca, sabe? Eu acho tão estranho. Teve até eu acho que teve um filme que tinha os Warriors, agora eu não lembro se era de MTV, mas era algum de possessão, que tinha umas meninas. E a menina, ela falava, né, quando ela tava lá encapetada, endemoniada, ela começava a falar, aquela voz estranha, e ela não mexia a boca. Então eles estavam falando que talvez ela estivesse utilizando dessa técnica pra fazer vozes diferentes, porque tem pessoas que fazem isso, tem esse dom natural, né? Mas eu acho muito bizarro, porque eles costumam ser bonecos feios, assim, no meu ponto de vista, sabe? Não são bonecos bonitos. Eu não sei, eu acho que eles têm uma aparência meio bizarra, assim, meio... sabe? Tipo, ficar olhando assim, eu vou te pegar, sabe? Uma coisa meio assim, maquiavélica. O olhar desses bonecos, eu acho muito sinistro. E realmente, sempre quando eu vejo eu penso nessa manipulação do boneco em cima do dono, sabe? Essa mistura entre o dono e o boneco, eu acho muito bizarro. Inclusive, tem um episódio do Jimmy Neutron, que é um desenho pra criança normal. Tem um episódio que o pai dele compra um ventríloco, e ele compra ou o Jimmy faz pra ele, eu não me lembro agora.
Mas o boneco começa a criar vida própria e sugar o pai dele, a vida do pai dele, assim. E o pai dele Credo. vai, assim, ficando, sabe, como se fosse. Definhando. É, exatamente. E ao decorrer do episódio, o boneco fica assim, ele fala todo bonzinho, aí ele olha pro Diminuto e fala assim, sai daqui, não sei o que. Aí volta pra ser bonzinho de novo. E no final consegue, né, destruir o boneco. Ah, Mas uma linha, né, de bonecos assim que eu me assusta, mas eu gosto bastante, sabe? Então esse filme é um prato cheio assim para quem tem um medinho de ventrílocos. Eu gosto bastante desse filme. É um filme eu assisti ele hoje. Eu tava pensando, ele não é um filme assim complicado de trama e nada, mas ele é um filme bom. Aí é aqueles filmes que entram assim, arroz e feijão, sabe? É um filme clássico de terror, mas é bem feito, sabe? Não é uma coisa sim. ruim. Tem tanto filme que a gente assiste, né? Que é a mesma coisa, mas é uma chatice. É 1 hora e meia de chatice. E esse filme Sim. é 1 hora e meia ali. Todas as cenas são muito boas. Os personagens do policial são muito bons também. E é um filme que tem uma reviravolta no final, como os Jogos Mortais e outros filmes do James Wan tem. Afinal, o James Wan, ele é um dos queridinhos, né, de Hollywood. Ele Tá, ele fez inclusive, tem um filme dele que eu não vejo as pessoas falando muito, que é aquele Maligno, que é um filme legalzinho também, assim. Não é um filme, nossa, que loucura, mas é um filme decente, assim. É um terror com ação e esse Gritos Mortais pra quem gosta, assim, dessa temática de bonecos, é muito bom. E um outro que, né, a gente não pode deixar escapar da nossa mão é o Brinquedo Assassino. O Brinquedo Assassino é um dos meus queridinhos, é um filme assim que nunca me traumatizou, pelo contrário, né, da boneca assassina. O Brinquedo Assassino, eu sempre consegui assistir de boa, nunca tive medo do Chuck, apesar que o Chuck, assim, ele continua sanguinário, psicopata louco, mas eu acho que no primeiro Brinquedo Assassino, primeiro, segundo, é um outro tipo de tensão, sabe? O negócio era mais embaixo. E eu adoro o Brinquedo Assassino. Tem a história, né, do Chuck, que ele é um psicopata, é um cara todo marginalizado, tal, e ele tá fugindo e ele entra na fábrica, né, de novo, uma fábrica de brinquedos, que estão fabricando aquele brinquedo, amiguinho, né, uma coisa assim, eu acho que era amiguinho o nome deles. E ele era mó bonitinho, o comercial, era um brinquedo que tava bombando ali na época, nos anos 80. E aí ele entra, né, acaba entrando, fica ferido, e no momento que ele tá quase morrendo, ele encontra como solução pegar um dos bonecos, porque ele é praticante do voodoo, e eu achei muito legal isso nesse filme, porque mistura isso, a gente sabe, né, o voodoo, eles trabalham com essa coisa de bonecos, né, de você fazer os bonecos e tudo mais. Então, naquele momento, o que ele faz? Ele faz um ritual, aquele ritual famosíssimo dele, né, que eu adoro ver aquela cena, aí começa aquelas nuvens e tal, e aí nisso ele entra, o espírito dele entra no corpo, no boneco. E aí vira o Chuck, né? Aí o menino compra ele, um menino super bonzinho, e vai, leva ele pra casa. É tipo, o menino queria muito aquele brinquedo, o Andy, e o que acontece? Ele vai descobrindo que o boneco fala, que o boneco tem vida própria, e, meu, o Chuck é o Chuck, né? É um loucão, assim. Ele fica ali com o menino, e o que acontece? Ele fica puto a princípio, quando ele entra no boneco, e ele vai atrás do líder ali, espiritual dele, que é o cara ali, eu não lembro o nome ao certo, mas tipo, é o líder ali que ensina ele as práticas de voodoo. E ele fica puto, ele fala pro cara, meu, eu tô no corpo de um boneco, olha isso, olha que merda, e agora como que eu vou sair dessa situação? E aí o cara fala, né, ele fala, ó, você só vai conseguir sair
pra primeira pessoa que você se apresentou, tipo, que você falou, que você conversou, você consegue entrar no corpo dessa pessoa. Aí o Chuck começa a rir naquela maldade psicótica dele. Aí ele começa, que ótimo, eu olhei, eu conversei com um moleque de 6 anos, então significa que eu vou voltar a ter 6 anos, eu vou poder voltar a ter uma vida desde o começo e fazer, tipo, tudo de novo, sabe? Então ele fica super empolgado e o foco dele é pegar o Andy pra entrar no corpo do Andy. O Andy não pode morrer, não pode acontecer nada, mas ele tem que entrar no corpo do Andy. E ele faz da vida desse menino, tadinho, um inferno. Ele mata todo mundo ao redor dele, né? O que dá uma dosinha assim no filme, mas você vê que o menino, a gente meio que vai crescendo com o Andy, sabe? Ele vai cada filme que vai passando do Chuck, o Andy ele vai ficando mais forte, mais zica. E não é à toa que até hoje ele continua na franquia do Chuck, né? Obviamente adulto. E ainda com essa linha, porque assim, não tem como desvincular os personagens. Todo mundo que o Chuck entra na vida, se ele não destruiu de certa forma, a pessoa ela vai estar amarrada ali com o Chuck. E é muito louco. E bom, o Chuck, né, tem essa franquia. E tem uma outra personagem que eu não posso deixar de desassociar o Chuck, que é a minha boneca favorita, a Tiffany. A Tiffany, ela é maravilhosa, ela é diva, ela é perfeita, ela é namorada do Chuck, ela, tipo, no primeiro filme não mostra, ela só aparece na Noiva de Chuck, que pra mim é um dos melhores filmes que tem do Chuck, A Noiva de Chuck. Eu amava ver esse filme, assisti várias e várias vezes. E é muito louco porque ela tem essa relação com ele, ela descobre, né, que ele virou um boneco. Ela mora num trailer, ela é toda roqueira, ela é toda loucona, ela também é psicopata. Então ela fica nessa linha aí. Até que ela e o Chuck, eles se desentendem. E o Chuck, pra fuder ela, ele pega, ele faz lá o ritualzinho dele de cambaleia, sei lá o que lá. Ele coloca o corpo dela no corpo de uma boneca. E aí quando ela acorda, ela abre os olhos e ela se olha no espelho, é uma boneca noiva, gente. Ela dá um grito, ela fica tão puta da vida, ela fica muito revoltada, ela começa a gritar, a xingar. Ela, não acredito que você me colocou no corpo de uma boneca, tal. Aí passando esse primeiro choque, né, que aí ela começa a chorar, ela vai passando por fases do choque que ela tá tendo. Aí quando ela cai na real, que ela é uma boneca, ela se vê assim, ela fala, não tô gostando desse look, não tô gostando dessa cara. Aí você só vê. A trilha sonora desse filme é maravilhosa, gente, é maravilhosa. Ela compra uma caixinha de tinta loira. Ela começa a pintar o cabelinho dela, ela pinta as unhas dela, ela faz uma tatuagem no peito, ela arruma uma jaqueta de couro. Gente, diva, maravilhosa. Meu, é muito engraçado. E tem eu acho que da Noiva de Chuck é o que tem mais alívio cômico, assim, sabe? Porque os dois juntos são muito engraçados. Por mais que os dois sejam absolutamente demoníacos, né? Eles juntos, eles são muito engraçados. E assim, ela pra mim é uma das minhas favoritas. Eu lembro que a mãe também assistia, ela amava, assim. Ai, ela é muito querida. Nossa, se eu ganhasse R$ 1 pra cada vez que eu aluguei a Noiva de Chuck, eu estaria rico. O Chuck é uma criação maravilhosa, né? Assim, pro cinema, pra cultura pop, né? Todo mundo conhece o Chuck, mesmo que não tenha assistido nenhum filme, tem conhecimento de quem ele é. Os 3 primeiros filmes, né? Eles são mais terror, assim mesmo. Eu recentemente vi todos os filmes pra começar a assistir a série, né? Que É saiu muito boa a série. eu tenho uns problemas com elas, assim, eu acho que é pra jovem, sabe? Eu acho que se eu tivesse uns 16, 18 anos, eu gostaria mais. Mas eu tenho os seus pontos positivos a série. E os 3 primeiros filmes pra mim, assim, são excelentes. O 2 pra mim é o melhor que tem de todos os filmes. Eu já reassisti tantas vezes o 2, eu tinha gravado no VHS, assistia direto. E depois, né, da Noiva de Chuck, vira
uma comédia total, né? No filho de Ah, o Chuck. filho de Chuck. Aí eu já não gostei muito do filho de Chuck. Mas eu acho engraçado, ele faz menção ao filho dele na série, né? Tem uma cena que ele tá bem nessa pegada mesmo que você falou, adolescente, né? Ele tá convivendo com adolescentes ali, né? Botando terror na cabeça desse povo todo. E tem uma cena que ele tá conversando, o primeiro menino que ele se apega, né? Na série, o menino ele tá naquele desenvolvimento sexual dele, tá fazendo as escolhas de vida dele, de relacionamento e tudo mais. E ele se apaixona por um colega da escola. E ele meio que desabafa ali pro Chuck, sabe? O Chuck, gente, na série ele é um ótimo ouvinte, às vezes, sabe? É até estranho. E ele falando com o Chuck, os dois trocando isso. Aí o Chuck fala: Olha, eu também tenho um filho que é LGBTQIA. Aí ele olha assim pro Chuck, tipo, hã? Aí ele fala: É, meu filho é fluido. Tipo, super entendido do assunto, o Chuck, sabe? Eu achei assim, genial esse lance deles colocarem o Chuck, tipo, realmente atualizarem o Chuck, sabe? Eu também curti muito isso. Eu até assisti os primeiros minutos, né, da série. Eu fiquei assistindo. Será que eles vão, em algum ponto dessa temporada, eles vão falar sobre o Glenn ou Glenda, né? E aí, logo no primeiro episódio, né? No primeiro ou no segundo? Acho que é no Aí eu não segundo. lembro. Acho que é no começo do segundo episódio que o menino já muda lá pra casa do tio. E aí o Chuck fala isso. Aí depois na segunda temporada tem, né? O Glenn e a Glenda aparece lá na casa da Tiffany. E é um episódio bastante legal, assim, pra quem acompanha o Chuck desde sempre. E tem nessa. É tipo de uma celebração. Essa série, né? Do Chuck eu vejo assim, é uma celebração da franquia inteira, sabe? Tem Sim, o Andy, tem aquela irmã adotiva dele do segundo filme. sim, Tem sim. personagens legados, né? Que se chamam, que aparecem assim, O que que é é. ótimo porque dá uma liga pra história, né? Tipo, a história continua, sabe? Continua Sim. mesmo em tempos atuais com as pessoas mais velhas se envolvendo com outras pessoas. Eu achei isso muito legal. Uma coisa que você até me falou que na época que você me falou minha cabeça explodiu, né? Que o Brand Dourif, que fez o Chuck, né, o personagem mesmo antes dele virar o boneco, ele tem um jeito muito característico, né? Ele tipo, ele tem aquela coisa meio gótica dos anos 90, ele tem bem essa pegada. E tem na série tem a Fiona Dourif, né, que faz a Nika. E ela se ferra muito. Nossa, dá muita dó dessa menina na série, viu? Porque ela se ferra. Só que ela não abaixa a cabeça pro Chuck, não. Ela vai até o fim atrás dele. E ela, eu tem cenas assim que o espírito do Chuck entra no corpo dela. E ela, tipo, ela vira o Chuck. Gente, eu fiquei, assim, pasma com a interpretação dessa mulher, porque, assim, é sensacional. Eu olhei e falei, gente, eu tô vendo o Chuck, sabe? O jeito de mexer a cabeça, o cabelo, assim, tudo era muito parecido. E aí eu comentei, né, com uma, eu falei, nossa, essa menina ela interpreta muito bem. Eu nunca vi alguém interpretar tão bem um outro personagem, assim. Aí ela é filha dele. Puf, cabeça explodindo. Por isso, assim, tem a fisionomia também, né? A questão física, que a princípio eu não tinha percebido logo de cara, mas também faz todo sentido. E, pô, ela cresceu com o cara, né? Ela deve ter acompanhado o pai dela em muitos trabalhos em relação ao Chuck. Então ela estudou profundamente o Chuck. Não é à toa que quando ela interpretou o Chuck, ela foi perfeita. E assim, eu sou apaixonada por essa atriz por causa disso. Todos os personagens. A Jennifer Tilly também, né, tá de volta nessa Sim. série. Todo mundo nessa série tá muito bem, assim. Eu acho. Tem o personagem que faz o pai do menino, faz o tio, depois faz outro personagem na segunda temporada. E, tipo assim, é o mesmo ator, mas outros personagens. E, tipo assim, é legal. Você pode pensar, mas e é continuidade? Se dane, é o Chuck, sabe? E essa série tem, principalmente a segunda temporada, tem várias referências, assim,
a cultura pop. E para fechar assim um pouco falando sobre a série, eu achei interessante também que ao decorrer da temporada tem bastante morte, né? Que é uma coisa que a gente, assim, quando vê séries de slasher sendo feita para televisão, né? Que tem vários episódios, a gente fica, vai ter 3 mortes por temporada. E não, o Chuck tem 300. Sanguinário, É muito bom. Inclusive tem no episódio final, não me lembro se é da primeira ou da segunda temporada, o Chuck faz a contabilidade das mortes, assim, que é bem engraçado. Ele é engraçado, ele tem essa pegada cômica muito forte, inclusive, né, ao decorrer dos anos ele ficou bem mais engraçado, igual a gente falou no começo, não era muito nessa linha, mas ele acabou ficando, só que ele não deixa de ser um assassino, um psicopata, né? Ele não deixou, e isso é a marca registrada dele, e eu acho que isso é o que mantém ele tanto tempo também, sabe? Porque ele não deixou de ser quem ele é, e isso é muito importante pra gente que é fã. Eu li esses dias que o criador dele tá pretendendo fazer um filme que vai ter continuidade, né, com a série. Aí, então eu quero muito ver qual vai ser esse próximo capítulo do Chuck nos cinemas. Eu acho que Chuck nunca vai acabar, viu? Eu acho que vai ser essas franquias eternas. Não sei, palpite. Mas pra mim tá tudo bem, porque eles estão fazendo um trabalho bem feito. Não, eu acho que coisas assim, tipo Halloween, Sexta-feira 13, Hora do Pesadelo, o Sexta-feira 13 e o Hora do Pesadelo estão na geladeira, né, por causa de disputa judicial para quem vai ter o passe, né, do personagem para poder fazer filmes. Então já tem mais de 10 anos que não tem um filme do Fred ou um filme do Jason. Então só não teve por causa disso, porque senão já tinha. Então esses filmes assim de terror, eu não vejo problema não ter fim, e não é bom que não tenha mesmo, porque outras gerações acabam conhecendo o personagem. E uma dos exemplos é o Michael Myers, né, que teve o último filme agora que saiu, foi em 2022, e já outro estúdio adquiriu os direitos para fazer uma série de televisão e filmes. Então daqui a pouco já vai ter mais Michael Myers aí. Então eu não vejo problema, sabe? Quanto mais filmes sair do Chuck, do Sexta-feira 13, do Halloween, eu fico feliz. Você teria um boneco do Chuck? Porque tem, né, o boneco no tamanho original, que vende na internet e tudo mais. Ah, teria. Tem um estúdio que chama Trick or Treat, que é dos Estados Unidos, né? Eles não tem. Só importado, né? Se importar tem. Aqui no Brasil. Mas eles fazem uns bonecos assim, não só do Chuck, de outros filmes. E é uma qualidade assim muito louca, sabe? Então eu teria, super teria. Eu só não tenho porque é caro mesmo. Caro pra caramba, né? É, Mas parece ser super bem feito mesmo. Eu não sei sim. se eu teria, não, viu? Ah, Eu não sei, por mais que eu goste, talvez eu teria uma camiseta. meu sonho é ter uma caixa assim do Chuck antes dele ter aquelas costuras, sabe? Cicatrizes. Antes, quando ele é o good guy normal, assim. E o meu sonho é ter uma. Eu não ia tirar ele da caixa, ia deixar ele na caixa assim, só pra apreciar a beleza da peça mesmo. Sim, sim, pra ficar admirando. É muito bom. Ele é um ícone, gente. Eu acho que dos filmes de bonecos demoníacos, com certeza o Chuck deve estar assim no topo da lista. Inclusive, no último episódio, que voltou agora a série do Chuck essa semana, se eu não me engano, eu tenho que assistir ainda o episódio. Ele tá trocando de canal assim e tá passando Megan na televisão. Aí ele pega e fala: Ah, não, essa P quer roubar meu lugar. Ai, Aí que foda. é muito bom, assim. O Chuck, ele tem autoconsciência, né? De que aquilo tudo ele tem os filmes dele e tal, assim. É muito bom, assim.
É um personagem maravilhoso, não tem o É, que não, falar. e não é à toa que ele faz casal com a Tiffany. São os top, assim, dos bonecos, né? Porque eles se merecem, eles são perfeitos um pro outro. Sim, é muito bom. E continuando, temos o filme Um Passe de Mágica, que é de 1978, que é com Anthony Hopkins, que é um filme, outro filme que eu vejo que não tem reconhecimento nenhum, e é um filme muito bom. Eu assisti ele faz eu descobri, né, ele faz uns mais de uma década, e quando eu assisti eu fiquei maravilhado, né? O filme é sobre um cara que, de novo, ele é um ventriloquista, ele trabalha na cidade grande, assim, fazendo shows em casas de shows, assim. E tem esse boneco, né? Que é o Fats, que o Anthony Hopkins tem ele, e eles fazem os shows, né? De mágica, né? Que entra nesse outro tema que eu nunca vi um filme de terror com mágica até hoje, assim, que seja bom, né? Pelo menos. E tem toda aquela interação deles dois. O Anthony Hopkins nunca solta o boneco assim, ele tá sempre com o boneco do lado e o boneco dá palpite sobre a vida dele e se mete na conversa dele com a gente que assina, né, o nome dele para se apresentar nas casas, e até um dia que ele faz um teste, né, para participar de um programa de televisão, ter um quadro, e a emissora quer que ele faça uns testes de laboratório médico, né, para ver como ele tá, e ele não quer fazer de jeito nenhum. Aí o agente dele fala: "Não, você tem que fazer, porque imagine se você assina o contrato é, com um salário muito bom assim, você começa a dar problema depois de uns dias". Aí ele não quer fazer esses exames e ele acaba resolvendo voltar para a cidade dele natal lá. E ele chega e ele se hospeda numa pensão assim de uma garota que ele conhecia na época de escola, que hoje ela é dona dessa pensão, e tem essa parte de romance com ela, e o boneco encapetado fica falando pra ele: "Ah, não, a gente, eu e você somos suficiente um pro outro, a gente não precisa mais de mais ninguém". O E ciúme nascendo. é uma coisa assim muito bizarra. O boneco é, de novo, né, como eu já comentei, é um ventríloco e tem essa imagem meio assustadora dele, assim, apesar que ele é mais bonito que o Billy, né, do Gritos Mortais. E tem uma grande. Eu não sei se o problema sou eu ou são os filmes, mas sempre quando o boneco fica puto da vida e começa a falar um monte de coisa assim que é de ser humano adulto falar, e ele tá lá e dando conselho pro cara voltar pra cidade pra ele fazer os exames. Aí e o cara é o Anthony Hopkins, né? Ele faz esse personagem muito bem, assim, que é um cara muito tímido, assim, na dele, ele mora sozinho, não tem familiares. Aí ele só tem o boneco, assim, com ele. Então eles. Tanto que o boneco fala assim: "Ah, você não é nada sem eu", e joga na cara dele um monte de coisa. Esse filme é maravilhoso, assim, porque é quase um estudo de personagem, assim, tipo Coringa, esses personagens, assim, bem louco da cabeça. E esse filme, até o final, assim, dele, você fica: será que esse boneco é demoníaco? Ele tem uma vida ali, assim, uma entidade com ele, alguma coisa sobrenatural, porque o filme, ao decorrer, dá várias coisas, assim, vários indícios que ele possa ser algo sobrenatural, né? Mas
spoiler, é um filme de 50 anos atrás. Ele, no final não, o Anthony Hopkins realmente é doido e o boneco e ele eram a mesma pessoa. Então, ao decorrer do filme ele mata o cara que cuida da carreira dele, depois ele mata outra pessoa e ele quer matar a mulher que ele tem interesse amoroso, mas quem quer Caramba, matar ele coloca essa personalidade no boneco. e não, o É. boneco quer matar ela. E no final ele acaba se matando pro boneco não acabar matando ela. Aí até o final, assim, é triste, porque o boneco fala: o que você fez com a gente? E Ai, agora, meu Deus. assim. Aí ele morre, assim, com o boneco no braço. E o filme acaba. É um filme, assim, que é maravilhoso, assim, por ser. Não tem, assim, uma história grandiosa, assim, é tudo uma pessoa normal que tem um problema psicológico grave, né? E tem toda essa parte que eu acredito que a comédia vinda, né, por causa que é um boneco dando conselho pro cara, dando esporro, ele xinga as pessoas, é muito bom, assim. É, E porque tem um lance assim que eu acho muito interessante, que eles pegam bonecos pra fazer filmes de terror. O boneco, ele representa uma infantilidade, né? E crianças falam muito com bonecos. Eu falava muito com minhas bonecas, trocava altas ideias. Rola esse lance mesmo, sabe? É natural. Só que quando isso entra numa vida adulta, é muito esquisito, né? Tipo, aí você já vê essa questão mental também, que o filme abordou isso de uma forma muito interessante. esse filme ele aborda muito bem essa história assim de doença psicológica, tanto que ele não quer fazer os exames porque vão acabar descobrindo que ele tem É, no os fundo ele problemas. sabe. É. Então assim, é um filme muito legal assim. O visual do boneco é muito bom, todas as cenas que tem de morte, né? São poucas, mas são boas ao decorrer da história, sabe? Não precisa ter 15 mortes durante 1 hora e meia de filme, mas tem poucas mortes e as mortes que tem você fica, será que realmente foi o boneco? Será que realmente foi o cara? Ou o boneco tem algo de mal nele? Então fica aquela questão durante o filme até que é respondido no final. E ele tem no YouTube também, então se você quiser assistir, tem essa facilidade de você encontrar. Ai, o bom desses filmes clássicos é que a gente tem um acesso mais fácil, né? Pelo menos isso. E bom, um filme que não é clássico, né? Que é um filme mais moderno, que também segue essa linha de bonecos que a gente não poderia deixar de fora da nossa lista, é a famosíssima Annabelle, né? Ela tem aí uma franquia de filmes dela e admito que eu não sinto medo dela. Assim, eu acho uma boneca bem esquisita, mas não de uma forma assombrosa, sabe? Eu só acho ela feia mesmo, assim, bem esquisita. Eu não entendo por que fizeram uma boneca desse tipo, mas a primeira vez eu me recordo que eu vi a Annabelle de verdade, né, que fica lá no Museu dos Warren. Eu fiquei decepcionada. Eu fiquei, não acredito que é uma boneca de pano, parecida com a Emília, sabe? Eu falei, ai, não acredito nisso. Mano, você olha a boneca, você não dá nada pra ela. Eu não consigo acreditar que aquela bonequinha é demoníaca no nível que eles falam, sabe? E assim, bom, a boneca do filme, tem uma fisionomia mais tenebrosa, com certeza, não tem nem comparação às duas. Inclusive, eles só não utilizaram a fisionomia da boneca original porque a fabricante não permitiu, porque eles obviamente não querem associar o brinquedo deles a alguma coisa demoníaca, né? E a boneca da Annabelle tem toda uma história por trás que diz a lenda que é de fatos reais, que aconteceu. Bom, a gente tem aí, né? Eu vou falar pra vocês mais ou menos assim a ordem cronológica do filme da Annabelle, que não é na forma certa que foi lançado. Bom, aí a gente tem a Annabelle, que é a Criação do Mal, que foi um filme que foi lançado em 2017,
que ele remonta a 1943 a 1955, mais ou menos. E aí fala, né, da história, que aí mostra a origem mesmo, mostra a história de um homem, que ele cria bonecas também, como sempre, tem essa atmosfera. E ele tá, tipo, numa estrada, assim, meio rural, tá ele, a esposa e a filha. Aí o pneu dele fura e ele tá arrumando, aí cai alguma coisa. A filha dele vai correndo pegar, só que ela vai num impulso. Meu, é uma cena assim que eu fiquei até pasma quando eu vi, porque ela foi muito bem feita, sabe? Aí chega um carro assim, atropela a menina. Aí você imagina, né, o trauma dos pais. Aí fica essa coisa aí se passam 12 anos. O pai, ele, né, ficou nessa depressão, ficou nessa tristeza por ter perdido a filha dessa forma. E ele tá morando na casa dele. E aí acontece algum desastre num orfanato perto. E as irmãs do orfanato pedem ajuda pra ele, pra abrigar alguma das meninas desse orfanato na casa dele, né? Enquanto elas resolvem o que tem que resolver. E ele permite. Uma das meninas, inclusive, tem um problema nas pernas, um problema de locomoção. Ele faz um elevador na escada pra menina sentar, não ter que subir a escada, todo atencioso, né? E, bom, ele tem um quarto que ele fala para as meninas, ó, vocês podem andar na casa inteira, menos nesse quarto. O que você faz, Má, quando você é criança e alguém te fala isso? Você vai entrar na porcaria do quarto. E é o que as meninas ficam tentando fazer o filme inteiro, né? E é lógico, né, que elas entram lá e encontram a boneca Annabelle lá, né, sentadinha, parada, com aquela cara de demônia dela. E, bom, o pai da menina, ele tenta uma comunicação sobrenatural com a filha e acaba atraindo outra coisa demoníaca, né, pra perto dele, pra perto da boneca. E ela acaba entrando, né, na boneca dele, e aí se dá a origem da Annabelle, né, que é esse espírito que entrou a partir de um momento ali, de uma brecha que ele teve na boneca. Aí, bom, aí a gente tem o filme da Annabelle de 2014, que é anterior, que aí fala sobre uma época de 1967, que mostra a Donna, né, o nome dela é Donna, tá, gente? E ela ganhou uma boneca da mãe na década de 70. Aí o que acontece? Ela dividia a casa com uma amiga e um amigo, e eles começaram a perceber que a boneca, ela se movia pela casa. Tipo, eles deixavam a boneca no sofá, quando eles chegavam a boneca tava em outro canto. Eles iam pra cozinha, tipo, quando olhava a boneca tava na porta da cozinha. Tinha esses lances, assim. E elas acabam chamando um médium, que esse médium contatou que tinha um espírito de uma garotinha, olha só, dentro da boneca. E essa menina se chamava Annabelle. E o espírito disse que já vivia naquele terreno e quando a boneca chegou e acoplou no objeto. Então, segundo esse médium, o espírito já vivia lá e o espírito só viu a boneca e entrou no boneco, né? Aí tem um amigo das meninas que ele fala que um dia a boneca tentou enforcar ele. E foi quando eles resolveram chamar o Ed e a Lorraine Rory pra resolver esse caso, né? E eles ficaram super famosos também por causa dessa boneca, né, gente? Bom, o filme de 2014 também parece uma mulher grávida que ela ganha uma boneca do seu marido. Essa boneca, tipo, ela é uma colecionadora de bonecas vintage. Só que assim, eu não entendo por que deram a Annabelle pra... Gente, por isso que eu penso, devia ser outro tipo de boneca, sabe? Mas enfim, aí o marido deu a Annabelle pra ela. E a menina, a mulher tá vendo um programa de TV e tá mostrando bem aquela época que teve aquela chacina lá da família Manson. E ela tá abismada vendo, e aí ela olha no vizinho, ela percebe que tá rolando uma movimentação estranha ali com os vizinhos. E o marido, tonto, sai pra ver, sai assim, tipo, com a roupa do corpo, não leva nada pra se proteger. Nisso, a mulher sozinha em casa, quando ela olha, tem uma outra mulher dentro da casa. O que acontece? Tem um casal satanista que eles estavam atacando os vizinhos. Nisso, quando o marido sai e tal, deixa a porta aberta, a mulher que tava com o cara, ela entra na casa deles. E aí ela tenta atacar essa mulher que tá grávida. E ela faz igual fizeram com a Sharon Tate, né, da família Manson, que ela morreu de uma forma absurda. Mataram ela tava grávida de 8 meses, sabe? Tipo, eu não vou nem entrar em detalhes, gente, porque é muito chocante. Mas eles fazem essa referência no filme, né?
dela sendo atacada por ele. Só que ela não morre, nem a filha morre, não acontece nada, ainda bem. Só que aí vai mostrando, né, a boneca lá, essa coisa demoníaca, tem muita referência também ao bebê de Rosemary, tipo, mostra o prédio muito semelhante, tipo, tem algumas cenas assim que você consegue pegar essas referências, sabe? Então a Annabelle, ela aparece bem forte aqui nessa questão, sabe, associada a esse pessoal, essas energias. E a gente também tem uma Evocação do Mal de 2013, que aí representa 1971, mais ou menos, que aí já mostra o começo, o casal Warren mostrando um caso para os alunos dele, que eles davam aula nessa época, e eles falam sobre esse caso da Annabelle, aí eles fazem essa referência do espírito maligno que entrou num objeto, que é super possível, que eles, enfim, eles vão explicando, e aí a primeira vez, né, que apareceu no caso, que foi um filme, foi um dos primeiros, né, que aí apareceu a Annabelle, e o filme, ele também é interessante, mas que ele conta a história da família Perron nesse filme, que a gente chegou até a comentar no episódio sobre fazendas mal assombradas. Então, eles sempre tentam interligar os casos dos Warren nos filmes de uma certa forma, às vezes até mais de um caso em um filme só. Aí a gente tem, né, depois o Annabelle 3, que é o De Volta para Casa, que ele faz uma referência a 2019, né, ele é de 2019. E os Warrens levam, aí quando eles levam a boneca pro museu. E aí no museu aí já tem a filha deles que tá grande, eles vão sair, eles deixam a filha com uma babá. Aí nisso a babá tem uma amiga chamada Daniela. Essa amiga, ela perdeu o pai. E óbvio, falam pra ela, não entra no museu, não pode entrar, lá tem muita coisa assombrada, tal. O que a menina faz? Ela entra no museu. E eu senti que tem muita referência àquele filme Fale Comigo, porque a menina, ela perdeu o pai e ela entra no museu tentando achar alguma coisa, alguma forma pra ela conseguir se comunicar com o pai morto. E, ela mexe em tudo dentro do museu, ela encosta em tudo, inclusive a caixa onde tá a boneca, aquela caixa de vidro, e ela abre a caixa. E aí um monte de merda começa a acontecer com essa menina, sabe? É bem bizarro as coisas que acontecem. Eu achei um filme até bom, assim, foi um dos que eu mais gostei da franquia. Mas, assim, pra ser sincera, eu não consigo ter medo de filmes blockbusters, assim, por melhor que seja a produção. Eu não sei porque eu acho que eles estão tentando atingir um público médio e, no geral, as pessoas costumam ter medo. Então, não é um filme que me sensibiliza muito nessa questão. Mas é bem feito, sabe? Eu ainda prefiro o Chuck, pra mim não é um dos melhores, mas Annabelle, muitas pessoas ficam assim, impressionadas com a história da boneca, realmente tem medo da história. O filme, ele tem umas pegadas às vezes de jumpscare, assim, que a galera curte. Então, assim, tem essa pegada, mas assim, de falar, ai, é um filme que dá medo, eu acho ela do demônio e tal. Sinceramente, eu acho os outros até mais aterrorizantes que a Annabelle, assim, porque no filme você vê ela sempre parada, né, de certa forma olhando. As coisas acontecem, mas ela mesmo levantar, sair andando, fazer alguma coisa, não faz, né? É, a Annabelle é mais aquele negócio, né, de espíritos que estão nela, que mexem no ambiente, fazem você ter visões e tal. E Annabelle, eu lembro quando eu assisti o primeiro filme, eu achei, nossa, um porre, assim. Ele tem cenas legais, né? Tem aquela cena que a mulher aparece uma menina, aí apaga a luz, aparece uma mulher já adulta e vem correndo assim e nunca chega e do nada a mulher chega assim. Sim. Essa cena é muito boa. Tem algumas pequenas cenas que eu gosto, mas Annabelle assim não me pega muito, sabe? Eu curti muito quando eu vi no Invocação do Mal, né? Que tem aquela cena das amigas que moram e tem toda aquela que a boneca era uma menininha e elas chamam a boneca, o espírito, pra morar lá e a Lorraine fala que é uma coisa que todo mundo sabe, né? É burrice você chamar É. um espírito que você não conhece Não pra... pode nem dar nome. Não pode É, nem dar nome. Falam, mano, se você der nome, já era, sabe? E a primeira coisa que elas fazem é o quê? Dar nome, aceitar, sabe? É o típico povo burro de filmes de terror. e é uma coisa assim. Eu acho que a Annabelle funciona muito bem, sabe? No Invocação do Mal.
nessa pequena cena que tem. Eu não assisti ainda o Annabelle 3, tenho que assistir, mas os dois primeiros, assim, eu acho que o segundo é o mais legal, assim, entre os dois, né? O 1 e o 2 que eu assisti, o 2 realmente é o que eu acho mais legalzinho, assim. Eu acho muito louco, porque no Museu dos Warren você vê cada coisa que tem lá, cada objeto, tem uns que eu olho assim, eu fico passada, assim, deve ser muito aterrorizante. Tem um demonião lá grandão, tem vários. E não, o que é o mais tenebroso, segundo eles, é a Annabelle, sabe? É até difícil de acreditar nisso. Mas enfim, falam que até quando eles estavam vivos, toda semana ia um padre lá benzer a caixa da Annabelle pra proteger, pro espírito não sair, sabe? Rola todo esse lance. Eu não sei, sabe? Tipo, bom, se eles têm medo, alguma coisa tem. Falam até que foi um cara lá visitar o museu, aí tirou sarro da Annabelle, ou falou alguma coisa, o cara saiu de lá e sofreu um acidente terrível, que coisas acontecem com as pessoas. Eu acredito em objetos mal assombrados, sabe? Eu acho que realmente, e os bonecos dizem que os espíritos, eles têm essa questão de entrar em bonecos porque lembra muito um corpo humano, e às vezes é até mais fácil do que entrar no próprio corpo de uma pessoa, porque a pessoa às vezes ela tem que dar meio que uma permissão, sabe, para o espírito entrar, ela tem que ter uma mediunidade ali, não é em qualquer pessoa que o espírito consegue entrar, às vezes a pessoa ela é blindada, e no boneco ele já consegue estar ali parado num lugar, absorver energia, né, e rola esse lance. Boneco eu acho que é uma coisa bem tenebrosa nesse sentido. Eu tenho medinho, sim. Bonecas grandes, gente. Então, olha, quando eu virei mãe, eu até falei assim, gente, proíbo, quando eu descobri que era filha menina, eu falei, as pessoas de darem bonecas pra minha filha, bonecas grandes. Pode ser um nenenzinho, pode ser uma Barbie, pode ser esses pequenininhos, mas uma boneca grande, tipo aquelas Xuxa, aquelas Eliana que tinha na década de 90. Deus me livre, sai fora com isso daqui, sabe? Eu tenho medo mesmo. Eu tenho medo, gente, de entrar em lojas de brinquedos e sabendo que tem corredor de boneca grande. Meu coração já palpita, sabe? É nesse nível. Então, assim, eu não sei. Eu acho que sempre tem alguma coisa que pode, sabe, ficar tenebrosa nesse sentido. Adoro filmes de bonecos. Como eu falei, a Annabelle pra mim é um dos mais fracos que tem. Mas a história, ela é bem produzida, assim, nesse sentido, sabe? Teve uma ótima produção, teve uma equipe que ficou em cima, ótimos atores, né? Então, assim, eles têm ali o peso deles, mas ainda não é meu favorito, não é o que me dá mais medo, mas, assim, pelo que a galera fala, faz aí o geral ficar com medinho, né? Então, não tinha como não colocar. E querendo ou não, ela também virou um ícone pop, né, a Annabelle. A gente sempre vê aí na internet fotos dela com Chuck, fotos, sabe, tipo uns memes assim deles por aí, porque Sim. não tem como, virou um ícone. Mas ela, meu, jamais teria uma boneca daquele tipo, jamais. Eu teria uma É, Tiffany, mas não aquela boneca. e o visual, né, da Annabelle do cinema é 1000 vezes mais assombroso que realmente ela é, né? É, então, isso aqui é. Mas o problema é que eu acho que eles deixaram ela tão é, assombrosa que fica artificial, porque não é o tipo de boneca que as pessoas comprariam naturalmente, sabe? É, Não sei, a não ser que seja uma pessoa assim. Tem, óbvio, aquele pessoal que coleciona bonecos de assombrados. Tem uma galera assim. Só que não é o enredo da história dela. A princípio, quem compra ela, compra porque quer colecionar, porque gostou, quer dar de presente. Deus me... Você ganhar uma boneca dessa, imagina isso. Eu xingo a pessoa. eu não ia curtir muito não. E entrando no nosso último filme da lista, não podia faltar que é o Puppet Master, né? Que é um filme de 89 que ele trata de um criador de bonecos que chama o Toulon, que ele cria esses bonecos assim. Tem o Blade, que eu acho que é o mais conhecido da franquia, que é o boneco que ele tem a cara branca assim, ele usa um chapéu preto, ele tem um gancho e uma faca na mão assim, no lugar das mãos. E tem o outro que é o Pinhead, que é um boneco, não é o Pinhead do Hellraiser, mas é o Pinhead do Puppet Master, que ele é um boneco grandão assim, fortão, cabecinha pequena. Tem o Tundler também, que tem uma cabeça que parece aquelas furadeiras
entram assim para cavar o núcleo da Terra. Tem a Lich Woman também, que é uma boneca que cospe sanguessuga, assim, é umas ideias bizarras. E esses bonecos, eles têm vida por causa de um soro que foi descoberto no Egito Antigo. E eles usavam para trazer vida para objetos inanimados. Aí então o Toulon, né, que é criador dos bonecos, usa neles e eles viram tipo amigos dele. E nisso tem nazistas atrás do Toulon querendo capturar ele para saber, né, o segredo do soro da vida, né, que faz esses objetos criarem vida, e ele acaba se matando e depois passa décadas, e nesse hotel que ele se suicidou ele escondeu os bonecos antes, né? E um cara chama o Neil Gallagher, ele chama os amigos que são todos têm poderes mediúnicos, assim. Tem uma mulher que ela encosta em lugares, ela consegue ver quem passou por lá e sentir as sensações que a pessoa sentia naquele momento. Tem um cara que é o chefe assim do grupo, que ele tem sonhos premonitórios e tal. E assim, tem vários médiums. E esse cara, ele chama as pessoas para esse hotel, que é o Bodega Bay. E eles chegam lá e descobrem que o amigo deles faleceu, e chamou eles para se despedirem dele. Aí nisso os bonecos começam, né, a matar todo mundo, assim. O filme, ele é um filme trash, né, dos anos 80, então os efeitos não são bons, assim, nem pra época, nem muito menos pra hoje em dia. Mas é um filme bastante legal, assim, tem umas mortes bacanas. É claro, né, que tem aquela gente entra naquele pensamento. Por que a pessoa não chuta o boneco pra lá, não faz alguma coisa? Porque geralmente nesses filmes as pessoas caem no chão e o boneco mata a pessoa. A pessoa não luta, não tem braços aparentemente nessas cenas pra empurrar o boneco pra lá e sair correndo. Mas esse filme, ele tem acho que 15 filmes, essa série de filmes, e tem fãs por aí. Tem até um jogo que saiu ano passado, se eu não me engano. Eu cheguei a jogar umas horas, que é você joga como o boneco ou como as pessoas querem descobrir, né, o segredo do soro da vida lá do Toulon para trazer os objetos à vida. E você joga com os bonecos para matar as pessoas ou os humanos para adquirir os elementos do soro. E é um joguinho também divertido, e todos os bonecos assim, eles têm a sua característica para matar as pessoas, e eles até ao decorrer, né, da franquia nos filmes seguintes, eles acabam meio que virando os heróis assim da série. Então é um filme para quem gosta de filme trash assim dos anos 80 com baixo orçamento, mas uma história relativamente bem assim nos primeiros filmes, né, que depois vira uma zona. Uma franquia bem legalzinha. Nossa, você foi falando, eu tenho memórias de eu assistir esse filme quando eu era criança. E eu tenho memória dele, sabe, causando, dele se juntando pra fazer as merdas com o povo. E esse negócio que você falou assim, a gente sempre pensa, por que a pessoa não dá uma bica no brinquedo, né? Tipo, no boneco, sai correndo e tal. Eles são muito artilosos, assim, pra fazer as coisas maquiavélicas dele. Eu me lembro até uma cena que teve do Todo Mundo em Pânico, que tem uma menina que elas estão juntas assim, agora eu não lembro qual que é, eu acho que é o 2, e elas estão no canto, aí chega uma caveira toda torta assim pra pegar elas, aí a caveira chega, aí a menina tá gritando, aí quando ela olha e vê que é uma caveira, ela para,
Aí não acredito que a gente tá com medo de uma caveira. Olha aí, é uma caveira, mano. Aí ela começa a zoar com a caveira, arrancar o osso da caveira, fala, vem pegar, vem pegar. Aí começa a fazer a caveira de bobinho, sabe? Tipo, É, ela representou muito bem essa vontade que a gente tem de enfrentar esses monstros que rolam, né, no cinema aí. E que são monstros que você fala, mano, dá um tapa nisso e sai correndo, sabe? Apesar que eu acho que não dá pra fazer isso com o Chuck. Tá, eu acho que ele pode ser pequenininho, mas eu acho que ele tem uma maldade além, sabe? Então não é só dar uma bica e sair correndo, porque na hora que você for chutar ele, ele vai estar com uma faquinha e ele vai esfaquear a sua perna. Então, assim, tem um lance. Mas é muito. Eu acho nostálgico, eu acho gostoso. Eles têm esses filmes mais modernos de bonecos, mas eu não senti que eles conseguiram absorver tão bem esse universo dos bonecos demoníacos, sabe? Eu acho que falta um pouco mais, mas pelo menos a gente ainda tem Chuck, a gente ainda tem uma qualidade aí pra continuar assistindo, né? esses últimos filmes, né, que saíram assim, tipo Megan, o remake do Brinquedo Assassino, eles foram, né, para um lado mais atualizado assim no sentido de inteligência artificial, de robôs e tal. Então perde muito aquilo da do sobrenatural, né, do caso do Chuck. Tem a ver com voodoo, transferência de alma pro boneco e tal. A boneca de a boneca assassina tem esse negócio de um demônio possuir a boneca e querer tocar o terror no mundo, que é no caso da Annabelle, é só uma boneca que espíritos ficam rondando ela ali e acabam fazendo, né, mexendo coisas, tipo um poltergeist, né? E perde isso, assim, pra mim, perde a meia graça de você não ter aquele elemento sobrenatural, mas é só ser uma inteligência artificial que deu super errado, que foi é, fabricada de um jeito, de qualquer jeito, seja na Megan, né, que tem isso, que eles fazem ela sem testar e ela dá errado. O Chuck lá do remake é Ai. um cara doido, que é o criador dele, que põe um tipo de um algoritmo de loucura nele, ele acaba dando aquele super protetor igual a Megan, mas só que foi implementado por um cara, né? Não foi mal design igual a Megan. Então, eu acho que só o Chuck mesmo tá com essa vibe assim sobrenatural que ainda assim me diverte, que não é o caso da Annabelle, apesar que eu gosto bastante, como eu disse, né, do primeiro filme do Invocação do Mal, que tem toda aquela cena de abertura que é muito boa. E bom, vocês, né, provavelmente vocês devem ter algum filme aí de boneco que a gente acabou não falando por aqui, que você tem essa memória. Se você quiser comentar pra gente fazer uma segunda parte aí, gente, coloque aqui nos comentários que a gente faz isso sim. E, Má, o que você tem pra recomendar de filmes de terror com bonecos demoníacos, além desses que a gente já falou por aqui? Ah, tem o boneco Robert. Ele tem filmes, né? Que ele também é um boneco sobrenatural que tem várias histórias é, relacionadas a mortes, pessoas ficando perturbadas por causa dele. E tem a série, né? Que chama Lore. Tem no Prime Video que um episódio, eu não lembro qual agora que é. Mas é na primeira temporada que tem um episódio que é sobre o Robert. E conta a história do boneco, conta a, a história principal dele, de como ele foi achado, o menino que tinha ele, que batizou ele de Robert. E o pai do menino morreu, depois o menino foi embora, voltou e já adulto, né? Aí ficou perturbado, acabou morrendo. E tem todas essas coisas sobrenaturais, né? Que a gente gosta de. O boneco. Ele tá em exposição. Eu não lembro em que estado dos Estados Unidos ele tá. Mas ele existe, está em exposição. E tem todo um negócio que se for visitar ele, você não pode
chegar lá tirando sarro dele, ou você tem que ser super educado, pedir. Não, eu já vi, tem pessoas que falam que zoaram ele, o boneco, depois só aconteceu catástrofe na vida da pessoa. E lá, esse lugar onde esse boneco tá, recebe cartas diariamente de pessoas pedindo desculpa pro boneco, gente. Sim, um boneco que tem uma história muito boa, assim, mas que ele tem vários filmes, mas é tipo filme chorume, sabe? É horrível os filmes. Então, quem sabe um dia ele não tem um filme bom com a história dele pra gente comentar aqui, né? Bom, e eu vou recomendar pra vocês o filme Bonecas Assassinas. E esse filme tem disponível no YouTube. Eu achei ele interessante, não é da melhores filmes de bonecos que tem, mas é um filme interessante, mostra essa questão de uma coisa maligna que entra no boneco. Tipo, é um cara que ele se muda pra casa da mãe. A mãe faleceu, a mãe, acho que ela era uma psiquiatra, e ele encontra 3 bonecos. O filme chama Bonecas Assassinas, mas eu acho que eles colocaram super errados, porque só tem uma boneca e 2 bonecos, então deveria ser bonecos assassinos, né? Mas aí, enfim, aí tem esses 3 bonecos. E aí o cara, ele é escritor, ele tá se separando da esposa e ele vai pra casa da mãe, né, que ela faleceu, pra cuidar da casa e também escrever um livro novo. Ele tava escrevendo uma coisa meio infantil, ele encontrou esses bonecos, ele ia fazer uma historinha em cima desses bonecos. Aí nisso aparece a filha do cara na casa, uma adolescente, e ela também vê os bonecos, eles começam a observar que os bonecos se movem pela casa, e é aquilo, vai passando o tempo, os bonecos começam a matar pessoas, começam, tipo, a colocar, tipo, corda na escada pra pessoa cair, esses lances assim. E é bem interessante o filme, eu acho que não é dos piores não, dá pra assistir, dá pra passar um tempo, tem aquela coisa dos bonecos, eles não chegam a ser, não vê eles se movendo tanto, eles ficam mais Annabelle, sabe, sentados, olhando, mas assim, vira e mexe você vê que eles saíram do lugar, eles sumiram, aí conforme as pessoas vão lendo a história do cara, né, que tá escrevendo, ele vai falando dos bonecos, aí começa a mostrar as imagens, aí mostra tipo um cara e o boneco atrás do cara, e quando você vê, tá acontecendo isso de verdade, sabe, tipo, então tudo que o cara escreve meio que vai acontecendo, então tem essa pegada interessante também, e tem muita coisa de psicologia também envolvida, mistura os dois, porque a princípio chega uma senhora lá na casa que fala que a mãe desse escritor salvou o irmão dela de uma doença mental, ele tinha múltiplas personalidades e ele tinha 3 personalidades que eram muito frequentes na vida dele, que eram personalidades terríveis, que acho que uma era de uma criança e outras 2 eram entidades demoníacas. E aí a mulher fez um teste, ela levou esses 3 bonecos e fez com que o cara depositasse ali, tipo, toda aquela personalidade que ele estava adquirindo dentro dos bonecos. E como não era uma múltipla personalidade, sim espíritos, aí os bonecos entram, o cara ele fica curado, mas os bonecos vão atrás do cara. E aí vai nisso, sabe? Rola esse lance, tem essa pegada sobrenatural, é bem interessante. Não é tão bem feito como eu falei, mas dá pra assistir, dá pra passar um tempo, não é dos piores. E assim, bom, também não é dos meus favoritos, mas é um filme que tá aí, é novo, moderno, né? Megan, que tem essa pegada que o Má falou, de tecnologia, de coisas mal feitas, e a boneca ela acaba tendo uma personalidade por causa desse problema que ela adquire, e ela tem essa pegada mais sanguinária, sabe? Mas me faltou, eu sinto essa falta dessa questão demoníaca de espíritos que entram em bonecos. Mas pra quem curte filme de bonecos, bonecos estranhos, tá valendo. Ela tem aquela dancinha dela estranha, ela tem umas atitudes bem esquisitas também. E bom, nossa, por incrível que pareça, né? Filme de boneco não falta por aí, né, Má? Não falta. Tem eu acho até engraçado que eu sempre lembro do Oswaldo lá do Trecheira Violenta, que ele comenta de um universo de bonecas que tem da Sabrina, que tem na Netflix, que são filmes da Indonésia, que tem vários nesse universo deles lá. Aí é um diretor que chama Rock Soraya, que ele adora esses negócios de boneca, aí ele faz vários por ano, assim. E então também tem esses também que eu lembrei agora. Se você quiser assistir, tem na Netflix, Sabrina, tem Sabrina 1,
tem o The Doll, 1, 2 e 3. Tem vários, assim, Nossa. é uma loucura. Ah, nada como adultos traumatizados, não é mesmo? Bom, e é isso aí, mas tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Não, só gostaria de agradecer quem ouviu até agora. Muito obrigada. Se você puder se inscrever no nosso canal no YouTube, nos ajuda bastante. E é só. Até a próxima. Até a próxima, tchau.